Opa, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente chega aqui à nossa 13ª sessão do Cinefap Convida para receber o filme Agosto, da Caroline Biagi, que depois da sessão vai estar lá no Discord para dar uma conversada com a gente. Nossas sessões ocorrem quinzenalmente às sextas-feiras às 19 horas, com exceção de quando dá algum problema, como no caso da semana passada, mas torcemos para que não dê. Enfim, hoje a gente recebe a Carol lá no Discord, e para você que está ouvindo o podcast, se você quiser rever o filme, dá uma conversada com a gente. O filme ainda não está público na internet, mas conversando a gente consegue ali conversar com a Carol, talvez conseguir o link do filme. Tá ok? Muito obrigado, galera. Fiquem aí agora com a conversa. Um abraço. Tchau, tchau. Não, eu queria já começar primeiro agradecendo, né, bastante aí o aceite do convite, né, a gente fica sempre muito feliz quando as pessoas aceitam e topam vir pra cá. E eu queria também começar já fazendo uma pergunta, que é o jeito que a gente se acostumou a fazer, eu acho que tem funcionado bacana. Acho que o filme, ele constrói uma relação bastante interessante com um elemento que é o primeiro que aparece pra gente e é um que vai se desenvolver ainda mais, né, no longo do filme, que é as fotografias, né. E acho que as fotografias, elas entraram até num certo senso comum, assim, do hoje, assim, tem muitos filmes realmente explorando o recurso de tomar detalhes sobre as fotografias, mas aqui acho que se encontra um jeito bastante específico de, inclusive, integrar a fotografia na cena, né? Aí através da montagem e também enquanto objeto, né? E aí eu queria que você, enfim, se apresentasse e falasse um pouco da relação que você queria propor com as fotografias e a partir delas. Boa noite, eu sou Caroline Biagi, queria agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui. Faz muitos anos que eu gravei o Agosto, né, ele foi gravado em 2011, então vou ver aqui o que eu lembro também, né, do processo dele. Ele foi uma parte do meu trabalho de conclusão de curso, que na época eu fiz com o Tomás von der Osten, que hoje é professor, né, na Unespar, e o Renato Tortorella. E a nossa ideia era fazer um filme, um média, né? Que cada um teria 10 minutos dentro do média. E também um memorial, né? Que na época ainda era um formato um pouco. O pessoal ainda estava descobrindo o que era esse memorial, porque quando a gente entrou na faculdade ninguém tinha se formado, né? Nós somos a 6ª turma, então ainda estava todo mundo explorando um pouco o que seria esse memorial. E aí a gente teve que encontrar um tema, né, algo que nós três tivéssemos interesse em explorar em filmes. E aí a gente veio com essa ideia conversando, né, o Tomás acho que também já explorava um pouco isso no Vó Maria, né, mas que era a construção e desconstrução fílmica da memória através da imagem fotográfica. Era o tema do nosso TCC, né, e dos filmes. E aí tinha uma foto que inspirou muito a gente, uma imagem, que é de um fotógrafo chamado Duane Michaels, e é uma foto que é muito parecida com o começo do Agosto, né, que é esse casal se abraçando, só que nessa foto tem um texto, assim, o Duane Michaels tem alguns trabalhos em que ele coloca textos também na imagem, e o título da foto é This is my proof, que essa é a minha prova, né? E aí no texto ele fala, essa é a minha prova de que esse dia aconteceu, de que ela me amou, de que nós fomos felizes. E essa imagem acabou permeando todo o nosso processo de construção das histórias, que seriam sobre finais de relacionamento, né? A gente chegou a essa unidade, né? Pensar o que a gente vê nas fotos, né? Essa coisa de ter fotos felizes e depois você tá num outro momento e ressignificar essas imagens após o final de um relacionamento. Então, cada um de nós fez ali um curta de 10 minutos. Nós apresentamos como média, depois o Tomás e o Renato não quiseram, enfim, lançar os filmes dele, e eu achei que gostaria de lançar o meu, né? Lançar assim, né? Colocar no mundo, mandar para festivais, enfim, ver o que acontecia. E daí, para mim, as fotos, a construção das fotos é um pouco um indício de realidade, mas também um lugar um pouco fantasmagórico, assim, sabe? Porque você tem esse contraste, né, das fotos que é um pouco mais quente, né, a cor, e daí em contraste com ela, que tá num tom um pouco mais frio, mas tem até como se fosse uma foto da foto, né? Quem estaria fotografando o cara, quem estaria fotografando eles naquele momento, né? Mas
um pouco essa ideia do congelamento de memórias, congelamento de histórias que a gente faz ao ver o passado, às vezes ver o passado de uma forma até melhor do que ele de fato foi, né? E aí, quando eu estava na montagem com o Miro, a gente conversou de mostrar ela inteira e depois como se fosse examinando, sabe, buscando indícios nesses pequenos pedaços, né, assim, da foto e procurando indícios e mostrar ela inteira. Foi um pouco esse o processo de usar a foto nos mesmos lugares que a personagem revisita depois. Uhum. Não, sim, eu achei isso muito massa, né? Isso de fantasmagoria, eu acho que você define muito bem, né? Principalmente aquela foto em que ele tá tirando uma foto dela e você não sabe quem é a pessoa de trás, né? Como se a foto ela existisse muito mais do que material, mais como isso que você falou, um congelamento de instante, né? E eu acho que. Não, e eu queria que você pudesse talvez desenvolver um pouco mais isso, né? Essa ideia de que. Porque ao mesmo tempo em que ela é uma foto tirada que pode ser só um congelamento de instante, ela ainda é muito material, né? Ainda tem um ruído muito forte de grão ali, né? Sim. Era importante ter essas duas camadas, né? Tanto que no final ela vê de fato uma foto, né? Que, que aponta para isso, mas que é um pouco essa questão da memória, o quão palpável ela acaba se tornando, né? Conforme o tempo passa, tem momentos que parece que ficam mais nítidos até do próprio do que a própria coisa que você está vivendo, assim. Então para mim era um pouco esse contraste, né? Desse momento que ela enxergaria como mais feliz, mas também que não é necessariamente, né? Que é o diálogo que é construído no final com ele, que também também traz esse elemento fantasmagórico, né? Esse elemento externo, de que é quase como se fosse a vida real, né? Que a vida real, na verdade, é melhor até do que esses momentos da foto, né? Os momentos da foto acabam capturando ali, mas o contexto, o conjunto de um relacionamento, o conjunto do que acontece, se você for pegar, em geral é melhor, né? Assim, se você for pegar as partes boas também, né? Então, para mim o que eu lembro é um pouco isso, esse contraste das duas imagens. Esse componente fantasmagórico acabou que era uma coisa que eu gostava quando eu estava lá, né, na faculdade, 2011 principalmente, porque eu até tenho Partida, né, que é um Super 8 que eu fiz logo antes do TCC, que tem um pouco isso também, né, tem um pouco essa relação com o que é real e o que não é, mas foi algo que a longo prazo acabou que eu não tenho muito a ver mais com os filmes que eu faço. Sim. Muito massa, Carol. Eu queria, num segundo momento aqui da nossa conversa, abrir pro pessoal que entrou no Discord, quem quiser fazer algum comentário, passar alguma impressão que passou no filme e queria compartilhar com a gente. Abre o microfone aí, sinta-se livre. Boa noite, Carol. Acho que tem uma cena específica no filme, assim, que quando eu vi ela, eu fiquei pensando muito nela, assim. Uma cena que eu gosto muito, que é justamente aquele momento, a primeira vez que ela chega na praia, e ela vai prender o cabelo, né, Enfim, ela vai prender o cabelo, e aí você tem justamente essa imagem fotográfica dela prendendo o cabelo com o ex-namorado do lado, né, e aí eu fiquei pensando nessa cena, assim, que é muito essa coisa de quase como essa memória como algo que é incontrolável, assim, né, que, enfim, nesse filme essa personagem ela se expõe, né, indo, voltando a esses lugares por onde ela passou com ele, e ela se expõe a esse fator incontrolável das memórias, assim, essa coisa que te invade, assim, em determinado momento e você não tem nenhuma escolha a não ser reviver na sua cabeça esses momentos, assim, né, e acho que isso é uma coisa que se repete no filme, assim, em diversos momentos, essa personagem ela é sempre inquieta, né, sempre ela não consegue dormir e tal. E, enfim, acho que o comentário mais geral é esse mesmo, assim, esse fator da memória como algo que está quase sobreposto à realidade, assim, no filme é algo que me chama bastante atenção. Sim, é um pouco essa busca pelo que é real, né, também, esse retorno dela é uma busca pelo o que era de fato real daquilo que ela viveu, né, tinha um pouco isso também nos filmes todos, assim, não só na minha parte, mas também do Tomás e do Renato, que
iam para esse lugar da construção da memória a partir de um real, ou de um não real, né, ou de algo que você inventa depois de um tempo, assim, ou que você quer lembrar, né? Então, essa foto especificamente, se eu não me engano, tem uma cena do LaGT, né, que tem uma parte do LaGT que ele é um pouco parecida, assim, que ele tá olhando ela, a nuca dela, né, do Chris Marquet. Então, era um pouco uma referência também para o momento específico, né? Mas é bem essa ideia de como os espaços acabam impregnados da memória, das memórias que a gente tem, das vivências que a gente tem no lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito massa que leva também. A gente já há 2 sessões aqui do Cineclube a gente exibiu seguido o Asas, que é um filme da Larissa Shepard, e agora o Garota Negra do Osmani Sambeni, né? Os 2 filmes têm uma coincidência que eles têm justamente esse protagonismo, né, de 2 mulheres, e você tem essa investigação da consciência, né, da subjetividade delas, e que isso parece que em alguns momentos toma todo o cenário, né? Seja na, no Asas lá que acontece alguns flashbacks, ou no Garota Negra, que também acontecem esses flashbacks, mas acontece uma certa claustrofobia do espaço. Falei tudo isso porque acho que o seu filme tem justamente isso que você falou, né? O espaço parece também estar impregnado com essa personagem, né? A personagem que domina o filme, não só a partir do ponto de vista dela, mas de toda essa montagem, de toda a montagem que funciona a partir dela, né? Eu acho que isso é uma grande construção de personagem também, né? Nossa, obrigada. Para mim é um desafio, né? Porque eu gosto muito de diálogo, assim. Eu já gostava na faculdade e vai fazer um filme em que a personagem, enfim, a premissa do filme é que a personagem tá o tempo inteiro sozinha, né? Para mim, desde o começo era isso, ela se relacionando com essas memórias a partir do momento que ela tá sozinha, assim. Então, foi foi um desafio para mim na época, assim, mas foi interessante fazer e mesmo pensar possibilidades com a Nika Brown, né, que é a atriz do filme, que foi a atriz dos outros segmentos também. Mas foi um desafio, assim, porque até os projetos que eu escrevia na época da faculdade, outros filmes até que eu dirigi como exercícios, todos eram muito baseados em diálogos, assim, né? Então, foi algo novo para mim também, o TCC, sabe, nesse sentido. Sim. E daí depois você foi trabalhar mais com roteiro, né? Mesmo. Sim, sim, acabei focando bastante em roteiro, também dirigi, né? Uhum. Hoje eu tenho escrito mais do que dirigido, mas era algo que também já na faculdade, né? Enfim, o meu primeiro roteiro filmado é do Eduardo Kogan, né? Que é o Play. Foi um filme que ele lançou também, passou em festival. Então, acabei indo mais para esse lado. Essa coisa do diálogo daí é interessante também que acho que são 3 linhas de diálogo, sabe, que tem nesse filme, mas elas também ganham uma grande importância, assim, porque elas quase que solidificam, né, aquilo que o filme vai ensaiando durante toda a duração dele, né, ele meio que coloca em palavras essa coisa, assim, que estava nas imagens, né. Sim, sim, era bem essa ideia, assim, que já tinha desde o roteiro, já era só esse encontro final com o diálogo, até para colocar em questão também, né, essa relação dela com as memórias, com as imagens, é exatamente o que você falou, Yuri, para solidificar o que eu desenvolvi ao longo da narrativa, assim. E eu achava importante também que tivesse uma presença dele ainda que um pouco, ainda fantasmagórica, né, mas ainda do nada, assim, né? Porque você tem o 360, né? Que mostra que não tem ninguém lá e de repente ele tá, mas eu queria que tivesse um momento dessa presença da pessoa de quem ela está lembrando, sabe? Que essa pessoa tivesse um mínimo de existência ali também. É porque também é o único outro momento em que ela interage com alguém, mas ao mesmo tempo não interage é quando ela tá na praia e daí passa aquela pessoa na frente, né? E daí ela fica olhando aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo isso não é uma interação, né? É só alguém que passa, assim, e ela não tem nenhuma relação com aquilo que tá na frente dela, né? Sim, sim. Eu acho que vocês tocaram num ponto que é legal, que é justamente esse espaço todo, né? Que
enfim, que ele se constrói ali e, além de estar impregnado por ela, ele é um espaço bastante específico, assim, né, que vocês decidem filmar e perguntar basicamente por que vocês decidiram filmar na praia, assim, qual que era a importância ou por que ir até lá para filmar. Por que a gente decidiu filmar na praia? Olha, eu não sei te dizer especificamente, mas eu lembro de uma história que o filme passou no Primeiro Plano, né? Que é um festival de primeiros filmes lá em Juiz de Fora, que é um festival bem legal. E aí ele passou lá numa sessão. Era uma sessão com só filmes de final de relacionamento, então era uma sessão muito depressiva, assim. Foi um pouco difícil. É, era um filme de relacionamento depois do outro, assim, 1 hora e meia de filme de final de relacionamento. Mas aí teve um outro realizador que estava lá e ele veio me falar, veio conversar comigo, né, depois do filme, falou, eu gostei do seu filme. Ele é do Rio, né? E aí ele falou, eu achei curioso, porque eu nunca ia filmar um filme triste na praia. Eu, sendo do Rio, para mim a praia é um lugar de alegria, assim, mas aí eu vejo o seu filme, aquela praia meio desolada, eu entendo porque uma pessoa que está triste vai pra praia, sabe? E eu achei engraçado, assim, porque realmente naquele dia específico a praia estava ainda mais feia, tinha rolado uma ressaca, eu acho que tinha rolado alguma coisa que ficou bem suja a praia, assim. E, e eu não sei te dizer especificamente o porquê da gente ter decidido gravar na praia. O meu ainda tem partes internas, né? As outras partes acho que eram todas na praia, se eu não me engano, mas não sei te dizer, Gabriel, desculpa o motivo. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim, um pouco de. A gente tinha ido algumas vezes para a praia, né? A nossa turma mesmo. E a gente deu muito azar na época, porque era muito frio e praias no Paraná você precisa saber procurar, né? Assim, as praias bonitas. Então, eu sou de São Paulo, né? Então, as praias que eu ia eram praias muito muvucadas, assim, elas não eram bonitas, elas eram muito muvucadas. Mas aqui era tudo muito desolado, né? Tudo muito vazio e essa imensidão, assim, esse espaço aberto. Pode ser tudo ou pode ser nada também, né? Talvez tivesse um pouco a ver com isso, mas não sei te dizer o que a gente pensou na época especificamente. Não, mas eu acho que era justamente por isso, assim, pelo filme construir uma relação muito específica com esse espaço que eu não sei se é uma relação que você mesmo falou, assim, eu não sei se é uma relação que outras pessoas, além daqui do Paraná ou acho que de Santa Catarina um pouco menos, assim, mas tem que são essas praias muito vazias, assim, muito estranhas, né? A praia mais muvucada é a praia mais feia, talvez, que é a Matinhos, então, Nublados também, né? sim. Sim. Não à toa, um dos longas que eu tô desenvolvendo é na praia e é meio triste, né? Também. Então, que é pra gravar no Paraná. E é um pouco triste também. Eu acho que acho que se estabelece uma outra relação com o litoral, assim, aqui, talvez. É uma relação diferente da que eu tinha antes de mudar para o Paraná. Mas tem esse momento também daí no que é o último plano do filme, na verdade, né? Que você tem que tá esse plano dela e daí a câmera faz uma panorâmica e daí você vê ela passando, né? Como se ela estivesse indo pra água, assim. E, enfim, tem outros momentos que a água é relevante no filme, né? Aquela hora que ela tá tomando banho na banheira e daí ela submerge na água e tem todos esses sons de chuva, assim. Eu acho que essa coisa da água também é uma coisa que parece recorrente no filme, né? Sim, eu gosto muito da água como um elemento, assim, tem um outro curta que eu fiz depois, né, que é O Fim do Verão, que tem uma piscina, que também tem isso, né, a piscina que a garota não quer entrar enfim, tem muito esses elementos da água mesmo. Teve coisas que o Vitor Moraes, né, que foi o que fez o design de som, ajudou também, assim, a trazer mais esses elementos da água. Mas é algo que eu gosto bastante, assim, o Sol e o Peixe, né, que é o longa que eu tô desenvolvendo, tem também muita relação da personagem, da protagonista com essa água, com o mar, né?
Que é uma ideia também, tem muita gente que enxerga o mar como vida e tem muita gente que enxerga o mar como morte, né? Varia muito e varia muito do momento também, né? Então, como a história do meu amigo lá do Rio bem especificou também. Sim. Pô, bacana. Eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou, caso alguém queira fazer algum comentário, sinta-se livre aí. Bom, caso não, tudo bem. Eu acho que o filme também, além de construir essa relação muito específica no espaço, eu acho que isso tem a ver um pouco. Você tem uma decupagem extremamente precisa, né, dos ambientes, assim, eu acho que isso é um pouco. Eu acho que não é tão recorrente, na verdade, nos filmes universitários. Eu acho que tem uma consciência muito grande de onde está posicionada a câmera em cada momento específico do filme, assim, e justamente uma preocupação muito grande em como compor a cena, né? As personagens, seja a câmera que às vezes procura personagem ou a personagem que às vezes é enquadrada procurando coisas, né? Eu acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, assim. Nessa época específica, eu tinha uma obsessão pela Chantal Akerman, assim. E o 360 é um pouco disso também, né? Porque ela tem aquele filme que chama O Quarto, acho, que é só vários 360 no mesmo espaço, assim. E eu acho que eu e a Renata, a Renata Correia, né, que foi a diretora de fotos de todos os meus curtos, a gente viu muitos filmes da Chantal nessa época, assim. Não que a decupagem tenha necessariamente a ver, né? A Chantal tinha uma outra proposta, mas tem bastante essa questão dos planos parados, né? Os planos fixos ou pans, né? Mas sempre no tripé, assim, sempre uma coisa bem estável, bem recortada. Eu confesso que hoje eu vi o filme de novo e eu não entendi, eu não lembro o que era aquele plano do pé, assim, quando ela tá acordando, sabe? Que o pé dela sai da coberta. Eu lembro da gente ter uma discussão sobre esse plano, eu e a Renata, mas eu não, eu achei engraçado, assim, porque eu não lembrava dele especificamente. Então, acho que tem muito a ver com, talvez, com esse cinema que eu assisti, com essa primeira fase, né, da Chantal, embora depois também ela tenha essa rigidez do plano, né, de qualquer forma, embora ela tenha feito outros tipos de filme, mas esses primeiros filmes dela, né, o Jean Dielman, o Sauté Maville é mais livre, né, mas tem um pouco essa influência, assim, e dentro das composições também tinha um pouco do Interiores do Woody Allen, assim. Uhum. Foi uma referência também, mas acho que foi assim que a gente construiu na época a decupagem, foram esses dois filmes, porque o Interiores também tem isso, né? Tem uma coisa meio de litoral, frio, pessoal numa casa com essa luz entrando pela janela, né? Que nem no hotel, assim. Então a gente pegou um pouco disso. Assim, e acho que tanto os filmes da Chantal como Interiores, eles têm justamente isso que me parece ser um dos desejos, né, que é essa repetir e voltar, né, nessa personagem, né, que parece ser o centro de tudo e o interesse por ela, né, por simplesmente filmá-la ou filmá-la nos seus anseios, né, nas suas preocupações e ansiedades, né. Sim, eu acho o cinema que me interessa construir também é muito ligado no personagem, assim, nas personagens. Tem muito, enfim, tem outras pessoas que se interessam mais em situações, ou mesmo grupos de personagens, né? Assim, mas para mim sempre o que me motivou sempre, o que me motiva é escolher, enfim, descobrir o drama e as peculiaridades, as concretudes de uma personagem específica, assim, né? E a partir disso ir desenvolvendo o que acontece ao redor dela, né? Ou dele. Então, acho que para mim é sempre o centro da narrativa. Eu acho que, assim, todas as narrativas dependem de personagens, né? Mas todas não, né? Mas
um cinema mais narrativo, como que eu faço, o que eu gosto de ver também vai mais para esse lugar, assim. Sim, e eu falava isso até pensando também nos seus outros filmes, né? O Fim do Verão, o Brasil e Holanda são dois também estudos de personagem e também estudos de anseios de personagens, né? Parecem um tanto deslocados daquele lugar. Sim, sim. Acho que é uma construção de garotas deslocadas, assim, né? Uhum, Acho que tem muito isso, assim. Acho que para mim sempre foi interessante, assim, ver uma situação a partir de uma personagem que tá um pouco deslocada, sabe? Que tá um pouco fora e que não tá necessariamente dentro da mesmo rolê de toda a galera, sabe? Eu uhum. acho essa uma construção interessante para você envolver histórias. Sim, sim. Eu acho que aqui você não vai necessariamente em direção a isso, mas sim nessa personagem que parece estar sempre buscando as reminiscências desse passado naquele espaço, né? Uma coisa também que já tinha aí nesse filme, que é algo que acaba permeando os meus filmes, é a memória, né? A questão da memória. O Fim do Verão, talvez ele tenha é um pouco mais externo ao filme, assim, porque eu sou de Ribeirão Preto, né? Que é o interior de São Paulo, e, e essa vivência do dia na piscina, o último dia que você vai aproveitar para tomar sol, para, enfim, é muito da minha vivência de Ribeirão, assim, dessas relações do calor, tanto que quando a gente foi gravar o filme aqui em Curitiba foi bem difícil achar uma piscina, né? Assim, pessoas que têm piscina, porque, enfim, não é algo, né, que não faz parte. Assim, Ribeirão, como é muito quente, pelo menos uma piscina de plástico a galera tem em casa, assim, sabe? Dá-se um jeito, assim, nos dias quentes e tal. Mas aí depois, mesmo o Noite Púrpura e o Brasil Holanda trazem também essa questão da memória, né? O Noite Púrpura tem essa entrada dela no quarto da mãe, com os objetos da mãe, as questões dela com a mãe. E o Brasil Holanda vai, de fato, para 94, né? E é repensar esse lugar dessa menina numa sociedade com esses papéis femininos, masculinos, o que eram na época, e ela se colocando nesse espaço, que é também uma memória minha, mas ele vai direto para esse lugar da minha memória afetiva mesmo, né? E, e já o longa que eu estou desenvolvendo é um pouco das memórias de alguém que já morreu, né? A família lidando com as memórias de alguém que morreu. Das memórias também ligadas a um espaço, a uma casa na praia, só que relacionadas a um personagem que no ano passado estava lá e esse ano já não está mais. Então, essa questão da memória acaba permeando toda a minha os filmes que eu fiz, assim. Olha, tem mais gente de Ribeirão. Eba. Acho que tem pelo menos umas duas pessoas aí de Ribeirão. Tem a Isa Zamel também é de Ribeirão. Ah, olha. Essa lembrança do calor, assim, né? Tanto que quando a gente foi gravar, teve um dia só que fez sol. No dia inteiro, em si, uma semana de gravação, só um dia fez calor, de fato, sabe? Assim, da gravação inteira. Mas que é um pouco esse deslocamento, né? Deslocar a memória pra cá uma outra realidade, assim. Uhum. E parece quase, às vezes pra mim parece quase uma coisa de cidade fantasma, assim, né? Que você não vê ninguém naquele lugar quase o filme inteiro, assim, só ela andando naquelas ruas e tal. Parece quase que ela tá andando meio que no que sobrou, né, dessa memória, assim. Sim, é um pouco essa ideia de que ela também foi fora de temporada e que é um pouco essa, enfim, esse fora da temporada mesmo, assim, dela própria, sabe? Assim, no sentido de que ela já não se sente mais parte dessa praia feliz, dessa praia na alta temporada, então tem esse contraste, né, nas fotos no agosto, né, as fotos mais quentes, ela tá até de alcinha, umas roupas um pouco mais leves, para quando ela foi, né, que é o fora da temporada, assim, da cidade fantasma, que é o que rola em cidades litorâneas, né, enfim, em geral, né, assim, pelo menos da minha experiência, eu não sei, esses centros, esses polos que estão sempre movimentados, acaba virando um pouco cidade fantasma também, cidade
sem muita cara, né? Sim, e esse clima, né, de abandono também. Óbvio que acho que talvez não seja tanto o interesse aqui, né? O interesse esteja mais nas personagens do que no espaço, mas é- essa ideia de um filme climático, né? Um filme que transmita também esse nublado para dentro do filme, né? Sim, sim. Isso foi algo que também eu conversei bastante, né, com o Vitor e a Érica, que eram, na verdade, eram meus calouros, né? Enfim, quase toda a equipe do filme era que na época era FAP Cine TV, né? E com exceção do Vitor Moraes, que fez o som, que tinham bem poucas pessoas, que eu, na verdade, fazia som naquela época, eu só lembro do Bruno Ito, que já era calouro também. Então eu conheci o Vitor e chamei ele, mas essa foi bem a construção do Vitor e da Érica, assim, de trazer esses elementos mais frios, até na roupa, na decoração, né, no quarto mesmo, a roupa de cama é diferente, né, ela é Uhum. mais escura, assim, e trazer bem essa ideia do nublado, que nem você falou pro filme. E você falou desses outros filmes que compuseram ali o projeto, eles gravaram ali na mesma época, nos mesmos cenários por ali? A gente gravou na mesma praia, mais ou menos na mesma época, acho que em finais de semana diferentes, assim, com os mesmos atores, né, que é o Gustavo Pinheiro e a Nica Brown, e com essa mesma temática, né, de finais de relacionamento e a questão com essas memórias e memória fotográfica especificamente. Só que eu me lembre, a do Renato e a do Tomás eram a partir da perspectiva do protagonista, de um protagonista homem, né? Uhum. O meu era o único que era do protagonismo, tinha o protagonismo da mulher, assim. Mas eram filmes totalmente diferentes. O do Tomás, que eu me lembre, ia para um lugar mais próximo do Nem a Mim Nem a Ti, e o do Renato Tortorella tinha uma outra questão, assim, um pouco mais soturna. Teria que rever esses filmes, faz muito tempo. Mas a gente apresentou eles todos juntos, assim, como se fosse um média, né? E o Pedro Plaza, que era da nossa banca, ele falava que a gente tinha que enviar o filme como um média, assim, que ele gostava do filme muito como um média, que ele achava que as três partes se complementavam muito bem, assim. Mas aí, enfim, tanto o Renato queria regravar umas partes do dele, o Tomás também ia decidir o que ia fazer com a parte dele. Então eu meio que decidi fechar o meu, assim, como um filme, né? Na época. Então tem essas outras duas partes. Teria que ver, assim, o que eles não lançaram, né? Mas não, é que acontece, né? Enfim, Sim, você sim. fica o Renato chegou a regravar, eu acho, algumas partes, mas acabou não lançando. Mas são escolhas também, né? Tem esse lugar da universidade também, tem coisas que você acaba não levando pra frente e tudo bem, né? Tudo Sim. bem também. Não, eu perguntava mais por causa disso enfim, que é uma coisa que a gente sempre se interessa, que é justamente no contexto de como essas coisas estão sendo feitas, né? Que eu acho que, principalmente ali no momento em que vocês estavam, né? Tinham mais filmes que eram feitos, como você falou, nas praias, assim. Hoje, eu acho até um tanto. Hoje, obviamente, não, né? Mas nos últimos anos é muito difícil a gente pensar um filme feito fora de Curitiba dentro do curso, assim. Acho que teve um caso ano passado que filmaram uma fazenda aqui perto, na verdade aqui perto de Ponta Grossa, mas enfim, são casos que hoje são tanto raros assim, né, de filmes que se propõem a sair da cidade ou filmar outros lugares assim. Eu acho que sim. Eu não acompanhei muito, né, esses últimos anos da produção, assim, mas eu não sei se existia talvez uma liberdade maior com os equipamentos, talvez na época. É, embora eu acho que a câmera que a gente usou não era, eu acho que era uma 5D, e ela não era ainda
da faculdade, né? Porque ela era, acho que a gente usou os equipamentos da faculdade que eu usei foram dentro da cidade, né? Que são os da que é naquela parte que é no hotel, né? Que foi um hotel ali no centro mesmo de Curitiba. Na praia mesmo a gente usou uma câmera, era uma 5D, uma 7D, não lembro de quem que era na época, porque na FAP tinha, acho que era a Z1 ainda, era a melhor câmera que tinha lá, e enfim, tinha essa questão de vários períodos pedirem, embora a gente fosse o TCC, acho que até por isso a gente queria uma maior liberdade de ficar com o equipamento por mais tempo, né? Então a gente acabou pegando emprestado. Acho que foi bem o começo que começaram a rolar essas câmeras 5D, 7D. Algumas pessoas tinham, quem trabalhava com foto, né? Principalmente acabava comprando, Sim. né? E acho que, pegando de cabeça, talvez fosse o momento que a 5D tava começando a ficar mais barata, né? Não, exatamente, é bem isso. Ficou acessível, assim, sabe? Um pouco acessível. E quem usava mesmo, né? Quem trabalhava não só com cinema independente, né? Universitário, mas que tinha um pouco essa relação também com outros tipos de gravação, acabava comprando a câmera, né? Eu nunca tive câmera, assim, porque nunca me pareceu acessível e mesmo para o trabalho que eu faço, sabe? Uhum. Então, mas acho que é bem essa época que ficou um pouco mais acessível e a gente conseguiu, eu não vou lembrar de quem que era, alguém tinha comprado uma e a gente conseguiu emprestado por essas 2 semanas, que foi quando os filmes foram gravados, né? Os curtas foram gravados. Eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou, acho que tem até bastante gente hoje, se alguém quiser fazer algum comentário, só falar a sua impressão do filme, se quiser propor alguma pergunta aí, solte a voz, abre seu microfone, sinta-se livre. Eu tenho uma pergunta. Hoje ainda tem equipamentos para emprestar na faculdade? Pergunta tensa. Não, Não, mas tem, 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 mas tem, não. tem. Não, tem, acho que surpreendentemente nesses últimos meses aumentou, né, nesses últimos meses em que ninguém tá usando, porque teve uma compra de uns 10 gravadores de som, assim, mas principalmente ali Ah, que muita coisa foi se quebrando, assim, então não chegou uma hora em que não tinha mais câmeras de vídeo, por exemplo. Só tinha as DSLRs. Isso foi justo quando a minha turma entrou no curso, né, que daí a gente filmou uma vez com a Blackmagic da Processo, que o Adriano emprestou, e esses projetos eram meio que feitos, começaram a ser feitos com as câmeras dos alunos, né, acho que ninguém mais filmou com uma outra câmera que não fosse alguma Blackmagic que conseguisse emprestado de alguém ou que alugasse. E daí todo mundo só filmava com DSLR, mas os gravadores continuavam. Daí em algum momento ali os gravadores deram problema, mas já se compraram novos também. É importante aqui a gente ressaltar que a gente não está falando exatamente de compras e sim de aquisições. Que na verdade é um esquema bastante diferente, assim, então eu queria fazer só uma errata aqui, porque, enfim, não é uma compra que o governo do estado está fazendo desses equipamentos, e sim uma aquisição frente à Receita Federal ou algum embrólio assim, do qual eu não tenho propriedade exatamente para falar aqui, mas citei. É isso, valeu. Mas acho que não tem, com certeza não tem tantos equipamentos, não como se tivessem muitos, né, mas não tem tantos equipamentos quanto tinha naqueles anos, assim. Principalmente agora que não tem estúdio, né, acho que principalmente a grua e esses equipamentos de maquinaria não tem mais. assim, eu particularmente nunca vi a grua funcionar, assim. Eu acho que eu peguei uns anos que a grua estava quebrada e ela ficou quebrada todos os anos que eu estive lá, assim. É. A gente usou uma vez pra fazer stop motion. Mas daí era a grua fixa, né? Sim, não era grua em movimento, ela funcionando só como um tripé. Mas eu acho que talvez existisse mesmo uma maior liberdade de usar os equipamentos em outros espaços, assim. Mas também tinha muitos filmes feitos, enfim, eu fui dirigir mesmo filmes quando eu fui obrigada, né? Sim. Que eu tive uma matéria do Escorel, que era documentário, que ele obrigava que a gente dirigisse 2 documentários. E ali na Chami também, que era obrigatório, pelo menos um curta, né? Você tinha que dirigir. E esses 2 curtas que eu fiz,
eram filmes feitos de apartamento, né? Filmes em Curitiba, filmes dentro de uma estrutura mais controlável, assim, né? Eu lembro até que um dos docs do Escorel, eu fui para pegar a mini DV e não tinha mini DV, e daí me deram uma Z1, assim, para eu gravar. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de pegar uma Z1, assim, sabe? Eu falei, gente, eu não sei se eu tenho capacidade de ficar com essa Z1. E eu fui gravar uma personagem, né? Que um dos docs era para ser doc de personagem. E eu morrendo de medo do que eu ia fazer com aquela câmera, sabe? Então, talvez até se gravar fora, se gravar na praia, tenha um pouco a ver com o fato de que a gente não estava com a câmera da universidade, né? Sim. Não sei, assim, talvez isso tenha dado um pouco mais de liberdade, né? E eu acho que tem uma coisa aí que você falou muito bem, né, que essa chave que mudou no curso, eu acho que foi um momento em que começou a se ter muita produção, assim. Talvez até mais produção do que mais produções robustas, assim, né? Enfim, filmes que demandavam mais, entre aspas, valor de produção, né? Que acho que o que aconteceu foi que principalmente essas primeiras matérias do curso se tornaram mais práticas, né? As pessoas começaram a ter mais filmes, assim, eu lembro, citar o meu caso mesmo, né? O primeiro filme que a gente dirigiu junto, que conseguiu ir para um festival, que foi justamente o Metrô, foi no primeiro período, que foi o X-Tudo. Daí era uma direção coletiva e tal, mas já era um exercício que a gente estava fazendo com uma câmera que gerou uma história, assim, então acho que a produção talvez em geral tenha aumentado, né, dentro do curso, assim. Ah, eu acho que sim, porque a gente ficava bem limitado, assim, né? Algumas pessoas tinham mini DV, né? Algumas pessoas conseguiam gravar uma coisa ou outra, mas aí não parecia que não tinha essa cara de muitos festivais, né? Assim, tá certo que a gente está falando de, enfim, dentro do festival universitário, aqui a gente tinha o PUTS, né? Que era muito legal, e vi muita coisa muito legal no PUTS, mas realmente eram bem poucas pessoas que tinham acesso, assim, que tinham câmera. E na faculdade a gente, enfim, tinha que entrar nesse esquema de revezar na minha época eram seis períodos, né? E em algum momento já vira 8 períodos, e aí você tem menos possibilidades, e o próprio estúdio, assim, eu lembro de usar pouquíssimas vezes, assim, em matérias muito específicas, geralmente de fotografia, a gente podia usar o estúdio, mas fora isso, foram bem raros os momentos, né? Até porque naquela época a gente não tinha muita estrutura, por exemplo, de construir um cenário, né? Eu sei que depois que eu saí da faculdade, tiveram aulas mais práticas de direção de arte, por exemplo, algo que eu nunca tive, assim, aula prática de direção de arte. Então a gente fazia o que dava com o que tinha ali, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tive professores e professoras incríveis, assim, né? Tive aulas ótimas, assim, embora essa questão do equipamento fosse um pouco mais complicada, tem esse outro lado, né, também. Não tem muito, não dá muito para reclamar, assim. Sim. Eu acho que às vezes a gente tem essa mania de. Isso aconteceu, acho que em um fórum que foi feito com os alunos no começo desse semestre, né, em que alguém falou sobre como a estrutura do curso era ruim, daí o Tomás falou que na época dele também tinha isso, então acho que a gente também tem essa tendência, sei lá, pensar que antes era muito melhor, assim, né, daí a gente fica vendo o estúdio e às vezes fica pensando que ele era muito utilizado, mas às vezes não era, né, às vezes ele só tava ali e poucas pessoas realmente utilizavam ele direto, assim, né. Eu lembro que alguém falou isso, que mudou o currículo, né, e daí os alunos reclamaram que queriam um currículo antigo, e a gente tinha vários problemas com o currículo antigo. Eu acho que é um pouco isso que você falou, assim, essa ideia de pensar que de outra forma seria melhor, assim. De filme mesmo, que a gente gravou no estúdio, eu lembro de um filme que a gente gravou, filme, assim, né, sem contar, tipo, algum exercício de foto, algum exercício muito específico que não
Não, mentira, eu lembro de um filme e uma cena, né, que a gente gravou lá, que foi até do Máquina de Sorvetes, do Christopher Faust, que a gente gravou lá no estúdio. Mas que aí foi, enfim, um empréstimo, né, na época. Sim. A faculdade, inclusive, parou de fazer isso há um pouco tempo antes da gente sair lá da CNTV, que tinha se proibido usar o estúdio para coisas fora da faculdade, né? Que daí o estúdio e os equipamentos, né? E precisava ter uma burocracia um pouco maior para fazer isso. Mas não, eu queria aproveitar já para, enfim, levar a conversa já para alguns finalmente, assim. Mas antes de conversar sobre o futuro, que é o que a gente sempre faz, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja meio nada a ver, mas já que a gente está falando do curso, o quanto você acha que o curso foi importante para você, enquanto hoje, assim, olhando o quanto o curso realmente foi importante para você estar onde você está hoje, ou você fazer as coisas que você fez, assim, e o que você quer fazer para frente também, né? Olha, eu acho que o curso foi essencial para o que eu sou hoje, assim, dentro do cinema, né, do audiovisual. Muitas das pessoas que fazem hoje os filmes, os outros curtas que eu dirigi, grande maioria são de pessoas que eu conheci na faculdade. Eu vinha de uma faculdade de jornalismo, né, logo antes de fazer a faculdade de cinema, e quando eu entrei, eu queria muito trabalhar em set, assim, então qualquer coisa que me chamavam para fazer, eu fazia. Eu fiz arte, fiz produção, só não fiz fotografia, assim, mas fiz estilo, sabe? Eu fiz de tudo, assim, que tinha de assistente, eu ia fazendo, dos meus veteranos, minhas veteranas. Então, eu acho que considerando esse grupo de pessoas que hoje não são só meus melhores amigos, minhas melhores amigas, mas pessoas que trabalham comigo até hoje, a faculdade foi essencial, foi indispensável. Não fosse isso, eu não teria trabalhado, né? Eu não estaria trabalhando com eles. E mesmo a Diadorim Filmes, que foi a produtora que eu montei logo depois, foram com pessoas do curso também, que, que me proporcionaram, enfim, a partir dessa estrutura da Diadorim, eu dirigi 2 curtas, além de trabalhar em vários outros, trabalhar o desenvolvimento em várias etapas de outros filmes, de outros materiais, assim, de vídeo instalação, de minissérie. Então, se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria vivido nada disso, teria vivido outras coisas, mas não estaria onde eu estou hoje. E eu tenho, enfim, tive professores e professoras incríveis, assim, que mudaram profundamente minha forma de ver filme, de ver cinema, de ver a vida mesmo. Até hoje, né? Porque são pessoas que a gente ainda de vez em quando convive, de vez em quando encontra. Então, se eu não tivesse feito a FAP, o Nespar, CineTV, eu seria outra coisa, sem dúvida nenhuma, né? Talvez ainda trabalhasse com cinema, talvez ainda fosse roteirista, talvez ainda dirigisse, mas não nesse, seria outro lugar, né? Seria Sim. um outro tipo de coisa que eu faria, talvez. E para o futuro, faz alguns anos que eu tenho desenvolvido longas, né? Roteiros de longas metragens. Tem o Sol e o Peixe, que é o que eu terminei, entre aspas, né? Que a gente nunca termina um desenvolvimento até que o filme é gravado e mesmo depois, enfim. Mas a gente, de certa forma, terminou um desenvolvimento agora no meio do ano, e outros projetos que estão em etapas diferentes, assim, etapas variadas de desenvolvimento também. E enquanto isso, eu estou participando do NPA, né, que é o Núcleo de Projetos Audiovisuais, que é pela Tambor. Ano passado eu já tinha participado como corroteirista de um projeto chamado Mundo de Denis. Agora eu estou com um outro projeto, que eu sou roteirista, chama Dropadas, por enquanto, mas está bem no início. Então, estamos aí, vendo o que será. É uma pergunta meio tensa, assim, mas como que você acha que vai ser esse processo daqui pra frente, assim? Enfim, que acho que esses modelos de produção que a gente estabeleceu
por algum momento, assim, talvez estejam em crise, assim, né? Em crise no sentido bastante estrito, né? Paralisados. Não sei, como que você acha que vai ser essas produções daqui pra frente? Você acha que o que você planeja para essas produções daqui pra frente? Eu acho que a gente já vinha de um lugar de paralisação por causa de questões de governo, né? Assim, embora ano passado ainda tivesse algum resquício de governos anteriores com editais, mas eu acho que isso já está acontecendo, né? Mas esse sistema um pouco mais, não é um pouco mais estruturado, mas estruturado numa maneira talvez mais grandiosa, assim, com dinheiro, né, com as pessoas realmente sendo pagas pelo trabalho que elas estão fazendo, né, recebendo bem. Acho que isso vai demorar uns anos aí para voltar, né? Era algo que estava sendo construído do governo Lula, do governo Dilma, que eu acho que não tem mais. Enfim, a gente vai ter uma pausa aí nisso, né? Já tá, né? Já tá, a gente já tá nesse eco. E quanto à questão da pandemia, né? Das gravações, eu acho que para o cinema independente, eu acho que isso vai diminuir, enxugar ainda mais equipes, o que eu não acho necessariamente bom, assim, eu acho que existe muito essa ideia de que equipes pequenas são melhores, e eu acho que existem filmes que você consegue fazer com equipes pequenas, mas tem filmes que as pessoas só estão muito sobrecarregadas, sabe? Sim, sim. Tipo, você quer uma equipe pequena, ou o filme só permite uma equipe pequena por causa do orçamento, isso acontece muito. Mas aí as pessoas estão fazendo 3 trabalhos e recebendo por um. Então, mas eu acho que a gente está caminhando para um lugar de que para o cinema independente, que não vai ter tanta estrutura, não vai ter tanto dinheiro para se adequar, talvez, a essas normas de segurança nos próximos anos, eu acho que vai para equipes menores mesmo e soluções talvez mais criativas para alguns tipos de cena, alguns tipos de coisas que a gente queira abordar. Para mim ainda é muito esquisito. Assim. Sim. Eu que estou trabalhando em desenvolvimento, até nesse projeto da NPA, eu fico pensando muito. Eu estou desenvolvendo um filme para uma realidade que existia, sabe? Sim. E eu não sei o que vai ser, eu não sei direito o que é essa realidade que existe agora e o que é a realidade que vai existir daqui 1 ano ou daqui 5 anos, quando esse filme for dirigido, sabe, por mim ou por outra pessoa. Então, eu tenho achado muito difícil pensar nos projetos que são mais naturalistas e sobre o agora, assim. Sim, sim. Porque tá muito um ponto de interrogação, acho que não só para mim, né, para a maioria das pessoas. Então você fica. A não ser que tem essas pessoas que estão fazendo filmes sobre a pandemia, né? Que eu acho Sim. louvável, mas assim, a pandemia não me inspira, assim, eu. Não, eu, enfim, eu dou um. Né, por enquanto, assim, até tenho problemas com esses editais que pedem, tipo, produções, não todos, né? Enfim, existem tipos e tipos, mas como é que eu vou refletir sobre a pandemia agora, sabe? Sim. Enfim, eu não. Para mim, o processo é um pouco mais longo, né? Acho que é um processo um pouco mais difícil de ver agora. E acho que essa condição enquanto desenvolvimento das narrativas é algo que, enfim, aflige bastante a gente, assim, acho que mesmo o pessoal que está na universidade e a gente tem que, sei lá, desenvolver um projeto de roteiro para uma matéria de roteiro, ou que possivelmente teria que filmar um curta para uma matéria de direção, assim, a gente fica muito nessa condição de, tá, mas como é uma realidade que agora não, se em alguns momentos a gente se pretendia fugir da realidade, né, mesmo para realização de algumas ideias, para realização de alguns filmes, ou criar outras realidades, né? Hoje a realidade ela toma tudo, né? É muito difícil, quase impossível você se soltar disso em filmes que, enfim, projetos que sejam de ação livre, né? Que filmem pessoas. Sim, é bem complicado. E eu tô fazendo a seleção do Metrolab, né? Uhum. E aí isso era até
Pra mim, no começo, antes de começar, né, eu falei, é isso, esses filmes, não vi tudo, né, não li tudo, né, não tem como. Mas eu tenho que pensar como alguém tá lendo meu roteiro hoje, né, assim, o Só e o Peixe, que é um filme que foi pensado pré-pandemia, tipo, não dá pra. É porque não dá pra saber o que vai ser a pandemia, não dá pra saber o que já é, assim, é muito, tá muito em mudança, assim, então a gente considera tudo, né? Tudo é possível, mas nada também é, né? Sim, Nesse momento, assim, um lugar muito abstrato, assim, da produção, tanto universitária quanto profissional mesmo, assim, né? É muito difícil. Eu resolvi abstrair, assim, eu tô vendo lendo os projetos, assim, e vamos, vai dar certo. Em algum momento a gente faz, né? De alguma forma. sim. Não, eu acho que, enfim, às vezes é preciso, né, se abstrair dessa realidade. A gente não pode também passar o tempo todo preocupado com todas as incertezas da coisa. Mas enfim, queria abrir uma última vez aí pro pessoal que veio aí, que colou no Discord, quem quiser fazer algum comentário, se quiser falar sobre, fazer alguma pergunta pra Carol, abre aí, galera. Tamo livre e abertos. Eu queria só agradecer pelo filme mesmo, assim, acho que nessa dificuldade de, enfim, tocar o presente com as mãos, assim, né, acho que esse é um filme que consegue fazer isso com o passado, né, que talvez seja mais difícil ainda lidar com memória e tal, e acho que você consegue fazer isso de uma forma bem concreta, assim, a gente consegue, é visível isso, assim, e isso eu gosto bastante no filme. Ah, obrigada, Yuri. Pô, e com esse belo comentário do Yuri, eu queria agradecer também você, Carol, por ter vindo aí. Foi bem bacana. Enfim, é sempre uma felicidade receber o pessoal e, enfim, foi muito bacana receber você hoje. Obrigado mesmo. Não, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aí que veio, que viu o filme. Faz tempo que eu fiz ele, né? Essa é uma experiência curiosa. Discutir, né? Acho que eu nunca mais tinha discutido ele fora do TCC, assim, que eu tive que, de fato, falar sobre o processo. Então, foi bem legal. Foi bom relembrar certas coisas. Ai, que bom, a gente fica muito feliz mesmo. E, pô, eu queria agradecer também ao pessoal que entrou aí no Discord ou o pessoal que ficou aí na live. Foi bem legal, galera. Obrigado mesmo. E aproveitar para lembrar que na próxima terça-feira a gente exibe o filme As Aventuras de Monsieur Hulot no Tráfego Louco, Trafique, do Jacques Tati, às 19 horas também. E vamos ter a nossa conversa, enfim, tudo normal. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.